Então, a Igreja Católica, que fique claro, nunca se deixou enganar pelas trapaças, armadilhas do socialismo e do comunismo. Encíclicas atrás de encíclicas denunciaram desde o princípio a falsa ideologia de Marx e Engels. Então, dentro dos documentos da Igreja, a encíclica é um documento de doutrina e fé, que requer uma atenção e uma adesão plena. Desde 1917, tem sido como uma recapitulação, se formos parar para meditar do ponto de vista espiritual, do proto-evangelho, quando Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Esse século que tem passado tem mostrado essa inimizade entre a serpente do comunismo e a igreja, representando a mulher. Trata-se de uma guerra que dura aí já 105 anos, que representa o período mais acentuado desta inimizade. Tudo começou em 1917, quando Nossa Senhora revelou o problema que a Rússia ia trazer para o mundo com a implantação do comunismo ateu. O comunismo, enquanto doutrina, ele não surge na Rússia. A Rússia, ela implantou plenamente aquilo que foram as ideias socialistas. Quais seriam as chances de tamanha coincidência, Nossa Senhora ter aparecido, falado do problema e essa luta que nós temos travado até os dias de hoje? Ao longo de mais de 100 anos, a forma mais grotesca que o corpo místico do anticristo já adotou é, sem sombra de dúvida, o materialismo ateu, incorporado no mundo afora por governos socialistas e comunistas. Então, a serpente do comunismo se tornou um leviatã, um monstro enorme. Antes da Revolução de Outubro, Maria já advertia, em julho de 1917, que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, provocando guerras e perseguição contra a igreja. O resto da história, se vocês não sabem, nós vamos saber aqui alguma coisa, que aconteceu. Então, este encontro de hoje é uma oportunidade para trazer à memória o horrendo flagelo, como chamou Pio XI. Então, já é a opinião do primeiro Papa, na encíclica Divini Redemptionis, de 1937, que incomodou o mundo através das perversas armadilhas do socialismo e do comunismo. Isto é particularmente importante, na medida em que as elites culturais, isso nós precisamos ter noção, que as elites culturais do Ocidente e os seus simpatizantes vêm há tempos forcejando minimizar os males do marxismo. Vocês sabem que o nazismo, ele foi condenado e o nazismo, ele é ensinado nas escolas como algo terrível que aconteceu na humanidade, não é isso? Todos nós aprendemos que o nazismo é algo ruim, não aprendemos? O comunismo fez tão mal ou mais mal do que o nazismo no decorrer dos séculos. E por que tem gente que ainda tem uma visão positiva do comunismo? Porque tem gente grande tentando minimizar os males que essa doutrina cometeu no decorrer dos séculos. Como parece ser a intenção dos grandes meios de comunicação. Em 1917, o jornal The New York Times fez uma série de apaixonadas e saudosas recordações dos bons e velhos tempos do comunismo do século passado. Imagina, se
vocês olharem os meios de comunicação hoje, né, todos eles estão aí carregados de doutrinas marxista, socialista e etc, né? Talvez seja mesmo chegada a hora de passar em revista esses tempos felizes, né, do século vermelho. Então, algumas dicas de livro já deve ter aparecido para vocês, que eu recebi daqui, né, também para poder estudar. A leitura do livro negro do comunismo, vocês já ouviram falar? O arquipélago Gulag, já ouviram falar? Ou os filmes O Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural de Mao Tse Tung, ou Os Gritos do Silêncio. E aí segue, né, a lista de obras literárias e cinematográficas que retratam esse tempo. Só que os meios de comunicação não vão dar mídia para isso. Não vão dar mídia para isso. Se nós não procurarmos, cavarmos e formos atrás, nós vamos ficar aí ignorantes, como uma massa de manobras sendo levado de um lado para o outro. Alguns hoje, né, podem se perguntar: e quanto ao socialismo do século XXI, que é o que está aí, né? Basta ver ou dar uma olhada nas notícias que chegam da Venezuela. Chega por onde? Pela Rede Globo ou pelos meios de comunicação? Não chega. A gente tem que ir atrás. Basta ver o que está acontecendo na Argentina ultimamente. Basta ver o que aconteceu na Bolívia. Basta ver o que acontece na China. Basta ver o que acontece na Coreia do Norte e etc. Para ver o que é o socialismo do tempo atual. Há não muito tempo, a Venezuela, ela era um país abundante em petróleo. Numa palavra, né, um milagre socialista. Mas agora, nesses anos, o que é a Venezuela? O Brasil está aí acolhendo todo dia refugiados e mais refugiados. Eu vi notícias já há alguns anos atrás, né, que a Igreja Católica estava passando dificuldade na Venezuela porque não tinha farinha de trigo para fabricar a hóstia. Imagina. E olha que ainda estava bem ainda. Hoje está muito pior. Então, isso, né, essas notícias, infelizmente, não é algo incomum na experiência socialista. Antes, pelo contrário, constitui uma regra geral. Onde o socialismo foi implantado, tem aí a miséria ou a perda das liberdades. A alimentação venezuelana, contudo, deve ser ainda hoje, né, mais agradável que a dieta à base de mato e casca imposta lá aos reclusos na prisão estatal da Coreia do Norte. Eu vi uma notícia, acho que foi no ano passado, que os argentinos estavam desenterrando frango, que tinha sido enterrado, estava vencido, foram enterrados, eles estavam desenterrando frango para comer. Imagina o drama, né? Só que nós vivemos numa cortina de silêncio. Isso nada é mostrado nas TVs, nós temos que ir atrás. Os fatos históricos revelam que os demagogos comunistas foram responsáveis pela morte de 140 milhões de pessoas. Quantas pessoas morreram na pandemia, segundo aí as notícias da televisão? 140 milhões de pessoas. Vocês já ouviram falar de Holodomor? Que quer dizer, é uma palavra ucraniana, né? Talvez eu não esteja falando a segunda pronúncia, mas enfim, traduzindo para o português significa matar pela fome, também conhecido como a fome-terror, e por vezes referido como a Grande Fome. Foi um período de fome na Ucrânia soviética de 1932 a 1933, que causou a morte de milhões de ucranianos. E a Ucrânia hoje está sofrendo de novo pela invasão da Rússia, que ainda não deixou o comunismo de lado. Quem acompanha as notícias vê lá que eles entram com a bandeira russa e a bandeira do Partido Socialista. Está lá. Desde Lenin até Stalin, passando por Mao Tse Tung, Pol Pot, Kim Jong-un, Chaves, Che Guevara, Fidel Castro e Companhia Limitada, a lista poderia ir se alongando. Lenin disse, né, diz aí as
crônicas que era preciso quebrar um tanto de ovos para fazer um omelete. Vocês imaginam o que é 140 milhões de ovos quebrados? Imagina. A igreja, então aqui uma visão geral, né, do contexto histórico, e a igreja diante disso tudo, por sua vez, nunca se deixou enganar por tudo isso. Encíclica atrás de encíclica, denunciaram desde o princípio a falsa ideologia de Marx e Engels. De fato, o catecismo, se vocês pegarem o número 24, 2425, vai ser sintético. Ele afirma: a igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Está lá no catecismo da Igreja Católica hoje, né? O catecismo, porém, ele é curto e sucinto. Contudo, as encíclicas, elas são ricas em detalhes e categóricas em suas condenações. Então vamos lá. Em 1846, o Papa Pio IX promulgou a encíclica Qui Pluribus, sobre a fé e religião, na qual combatia vigorosamente as ideias de Marx, que em 1848 publicara o Manifesto Comunista. Então, Pio XI, lá na encíclica, referia a, abre aspas, nefasta doutrina do comunismo, contrária ao direito natural, uma vez que admitida, lança por terra os direitos de todos, a propriedade e até mesmo a sociedade humana. Ele advertia contra as mais perversas criações de homens que, trajados por fora com peles de ovelha, por dentro não passam de lobos. E é o que nós vemos hoje, né? Esses lobos em peles de ovelha, dizendo que vão defender as minorias, mas usam as minorias como massa de manobra, porque basta alguém que seja ali daquela minoria, que não partilhe dos ideais deles, que essa pessoa fica de fora. Por exemplo, eles dizem defender mulher, não dizem? E se a mulher não for adepta à ideologia comunista, essa mulher entra na lista da defesa? Dizem defender homossexual, dizem defender negros, dizem defender um tanto. E se não for adepta à ideologia deles, eles defendem? Não, muito pelo contrário, eles atacam. Em 1878, Papa Leão XIII escrevia sobre os males do socialismo na encíclica Quod Apostolite Muneris. O pontífice começa a carta referindo-se, abre aspas, praga mortífera que se tem difundido no seio mesmo da sociedade humana, conduzindo-a ao abismo da destruição. Leão XIII aponta em seguida que, abre aspas, as facções dos que, sob diversas e quase bárbaras designações, chamam-se socialistas, comunistas ou nihilistas, espalhados ao redor do mundo e unidos pelos laços estreitíssimos de uma perversa confederação, já não se põe ao abrigo da sombra de reuniões secretas, senão que, marchando aberta e confiantemente à luz do dia, ousam levar a cabo o que há muito tempo vem maquinando, a derrocada de toda a sociedade civil. Se nessa época já estava assim, vocês imaginam hoje, que as faculdades estão infestadas. E não é só as faculdades, a igreja também está infestada. E que falam abertamente, e estão atacando abertamente. A encíclica também chamava a atenção para o projeto socialista de destruição do matrimônio e da família. Então, vamos lá, 1878, o Papa já alertava. Para os socialistas, com efeito, não pode haver maior fidelidade
nem mesmo a Deus e a família, do que a obediência ao Estado Todo-Poderoso. Leão XIII afirmava ainda que os fundamentos, abre aspas, os fundamentos da sociedade repousam antes de tudo sobre a união indissolúvel entre esposos, conforme as exigências da lei natural. E, no entanto, as doutrinas socialistas aspiram por dissolver quase por completo os elos desta união. E hoje não é só dissolver o elo da união matrimonial, agora é criar novos tipos de casamento, de matrimônio. Então, o projeto foi avançando. 13 anos depois dessa encíclica, em 1891, o Papa Leão XIII voltou a escrever outra encíclica, e essas eu convido vocês a lerem ela de cima e baixo. Ela é fininha, Fininha, muito fácil de ler. A Rerum Novarum. Vocês já ouviram falar? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Então, leiam, Era para me ter trago aqui a minha para poder dar mais algumas citações, mas aqui já tem muito conteúdo, mas é excelente a encíclica. Aí vocês vão ler e vão ver os problemas hoje, mas lá o Papa já estava falando dos problemas, e hoje nós estamos vivendo os problemas. A respeito do trabalho, a encíclica fala, a respeito do trabalho, do capital e da classe operária. Então ele vai dizer, esse texto, na verdade, ele trata-se do texto fundamental e fundacional da doutrina social católica nos tempos modernos. Então grave, doutrina social católica, que nós vamos escutar o Papa atual falando disso lá no final da apresentação. Então o Papa dizia: os socialistas, para curar este mal, qual mal? O mal da desigualdade que existia e que ainda existe. Então, para curar esse mal, eles inflamam, instigam os pobres, o ódio, inveja contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida. Então pensa, o ódio que era entre os empregados e os patrões, hoje já é ódio entre homem e mulher, entre hétero e os homossexuais, entre negro e branco, entre rico e pobre, e agora entre ambientalista, quem defende a natureza, e quem tem uma visão sobre a natureza, que é o novo passo do socialista moderno, É o ecossocialismo, quem come carne, Então, o socialismo aí que vai transformando-se, mas continua sendo um erro. O socialismo ergue-se sobre as bases da cobiça. É isso o socialismo. Cobiça, qual é um dos mandamentos que proíbe aí a cobiça? Qual é, no decálogo, qual é o número do mandamento, vocês sabem? Mas tem um mandamento que proíbe, não tem? E o socialismo, ele ergue sobre as bases da cobiça, ou seja, a transgressão do 9º e 10º mandamento. Eis o que diz a Rerum Novarum: a autoridade das leis divinas vem por o seu selo, proibindo, sob pena gravíssima, até mesmo o desejo do que pertence aos outros. O socialismo se baseia, além disso, na falsa ideia da luta de classes. Também, para dissipar este erro, Leão XIII levantou a voz. O erro capital na questão presente é crer que duas classes são inimigas natas, uma da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente no duelo obstinado, o homem e a mulher, o negro e o branco, e etc., como se a natureza tivesse produzido esse teatro. Isto é uma aberração, tal que é necessário colocar a verdade numa doutrina contrariamente oposta. Então, palavras do Papa, Lá ele vai dizer na encíclica, que nós já vamos passar aqui para o Papa seguinte,
Mas lá na encíclica, o último ponto da encíclica é: o caminho é a caridade. É a caridade que é a solução dos problemas. Então, ele vai responder, né? Como já o fizera em encíclicas anteriores, o Papa Leão XIII insiste em defender contra as investidas socialistas as instituições familiar e o matrimônio. A família, ele diz, né? A família será forçosamente necessário atribuir certos direitos e certos deveres, absolutamente independente do Estado. Querer, pois, que o poder civil invada arbitrariamente o santuário da família é um erro grave e funesto. Aí hoje, se não colocar o filho na escola, o que acontece? Se não colocar, só para vocês verem como é que o negócio é grave. Se não colocar o filho na escola, o Estado não vai saber, tá? Por quê? Porque o Estado não tem fiscal para poder estar no tudo quanto é casa. Quem é que denuncia? O vizinho, o tio, a mãe. É desse jeito. É para ver onde que nós vemos, né? Porque o socialismo vai mudando a mentalidade das pessoas. E as pessoas vão trabalhando para o Estado, sem receber e sem perceber. Então, outro Papa, em 1931, o Papa Pio XI divulgou a carta 40º ano. 40º ano está em relação a Rerum Novarum, os 40 anos da Rerum Novarum, que tornou um documento basilar para a doutrina social católica, né? Por ocasião dos 40 anos de aniversário da encíclica Rerum Novarum, a qual chamou a Carta Magna da doutrina social católica. Então o Papa Pio XI afirma sem rodeios, abre aspas, declaramos o socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico, ou como ação. Como doutrina, a filosofia, fato histórico, sociologia, ação política, né? Não pode conciliar-se com a doutrina católica. O pontífice foi ainda mais longe ao dizer, novamente palavras dele, se este erro, como todos os mais, encerra algo de verdade, funda-se contudo numa concepção própria da sociedade humana, diametralmente oposta à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso e socialismo católico são termos contraditórios. PSC é o quê? Partido Social? Palavras do Papa. Tem como ter um partido social cristão? Ninguém, gravem bem, né? Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Já respondeu a pergunta sua, né? Mas agora nós vamos continuar, né? Porque os papas não pararam de dizer, né? Eles continuaram dizendo, né? Mas o que pensar do socialismo mitigado? O que é o socialismo mitigado? É a doutrina socialista diminuída, né? Para poder encaixar em cada um, né? Também este incomodou o Papa de forma bastante sucinta. Então ele vai dizer: citamos novamente a juízo o comunismo e o socialismo e vimos o quanto as suas formas ainda mais mitigadas se desviam dos ditames do Evangelho. Ele reiterá-lo-ia anos depois. O Papa João 23, então viram que já vamos pulando aí os papas, né? O Papa João 23, na sua encíclica Mater et Magistra, de 1961, disse: entre comunismo e cristianismo, o pontífice Pio XI declara novamente que a oposição é radical e acrescenta que não se pode admitir de maneira alguma
que os católicos adiram ao socialismo moderado. Socialismo moderado, cita-se, partidos de esquerda. O comunismo é particularmente nocivo, já que priva a pessoa humana de sua dignidade. O que importa para o socialismo é o Estado, não o indivíduo. E para ser justo, é preciso colocar, o Papa Pio XI repreendeu também o individualismo e o capitalismo extremo, por não respeitarem a dignidade humana do trabalhador. Então a igreja, se for ver a fala dos papas, sempre eles chamam a atenção. Eles questionam o comunismo, mas eles não passam a mão no capitalismo. Nem o Papa abraçou o capitalismo plenamente, Mas entre um e outro tem aí o problema, Porque o comunismo, o que ele tem feito aí na história, O pontífice apontava ainda que o remédio mais necessário consiste não na reação violenta. Se tem problema no capitalismo, o remédio não pode ser a reação violenta dos socialistas, em ordem ao desmantelamento do livre mercado, mas, antes de tudo, na reforma dos costumes. De fato, a postura da igreja frente a esses problemas sempre foi ponderada, resguardando os direitos tanto do empregado quanto do empregador, mediante uma volta à caridade cristã e ao zelo pelo bem do próximo. Então, a crítica mais dura, no entanto, reservou Pio XI. Ele diz, a peste comunista, cujas ações e intenções são desmascaradas nos seguintes termos: a guerra de classes sem trégua, nem quartel ou descanso, e completa destruição da propriedade particular. A tudo isso se ateve, nada respeita. Uma vez no poder, é incrível e espantoso, quão bárbaro e desumano se mostra. Aí estão a atestá-lo as mortandades e ruínas, o ódio declarado contra a Santa Igreja e contra o mesmo Deus. Quem de vocês já ouviram falar da Cristiada, que foi uma briga no México, que inclusive tem os cristeiros, o movimento cristeiros do México, que inclusive tem um rapazinho santo, uma criança. O que o governo socialista fez, Então eu convido vocês a assistir o filme. Tem um filme aí, tá aí na internet, pode assistir, Os Cristeiros, ou Cristiada. A impiedade e iniquidade do comunismo, doutrinas que porão a sociedade a ferro e fogo, abre caminho à subversão e ruína completa da sociedade. Vocês estão vendo que os papas não têm palavra doce para o comunismo, Nenhuma palavra doce. Então, vou aqui só passar rapidamente alguns fatos históricos. O Holodomor, eu já falei. Perseguição aos cristãos na União Soviética. Ocorreu ao longo da história da União Soviética de 1922 a 1991. As autoridades soviéticas suprimiram e perseguiram, em diferentes graus, várias formas de cristianismo, dependendo do período particular. A política marxista-leninista soviética defendia consistentemente o controle, supressão e a eliminação de crenças religiosas e encorajou ativamente o ateísmo durante a existência da União Soviética. Vocês já assistiram ou leram alguma coisa do Papa João Paulo II? Da sua biografia? Ele foi bispo lá na Polônia, e o Partido Comunista tinha criado uma cidade sem Deus. Eu esqueci o nome da cidade agora, eu estava lembrando antes da palestra, mas criou uma cidade sem Deus, não podia ter imagem. Aí tem um filme dele que mostra ele fazendo uma procissão
só com a moldura, sem nada, né? Mas fazendo a procissão, porque não podia carregar símbolo religioso. Mas ele enfrentou. A China, você está mais embaixo, agora recente, saiu arrancando as cruzes das igrejas. Aqui no Brasil, se mandarem na pandemia fechar todas as igrejas, mas mercado não precisava fechar, banco não fechou e um tanto de outra coisa não fechou, porque o problema é lógico que a igreja não é o problema, no mercado não tem problema. Também a resistência ao cristianismo também permaneceu em países da Europa Ocidental. Uma pesquisa desenvolvida no Centro de Pesquisas Sociológicas de uma universidade da Bélgica, aponta que 21 países da Europa Ocidental há um aumento da antirreligiosidade pelos socialistas, especificamente em nações marcadas por identidades religiosas católicas e ortodoxas. Na Hungria, um livro de 443 páginas intitulado Mártires dos Católicos na Hungria foi publicada no ano de 1990. Mostra 10 julgamentos de igrejas e a detenção de 2.800 monjas e monges. Milhares de cristãos foram presos e muitos outros foram martirizados. O mais conhecido dos casos foi do bispo Vilmos Apor. E se vocês forem olhar os mártires aí desses tempos, tem um tanto. Mártires desse tempo do socialismo. E ainda hoje tem, né? Porque não dá para saber o que acontece na Coreia do Norte, por exemplo. Na China. A gente sabe aquilo que escapa das garras do controle midiático deles. 2020, aqui pertinho de nós, né? Extrema esquerda incendia 2 igrejas católicas em Santiago, no Chile. Ataques violentos às igrejas também ocorreram em julho deste ano, do ano de 2020, nos Estados Unidos, durante manifestações do movimento, vocês lembram? Black Lives Matter, que saíram derrubando estátuas de santo. O beato Junípero Serra foi perseguido lá. Problema, né? E recente. Mas o Brasil não escapou não, né? Ambos os ataques trouxeram novamente à tona a tese de que a real motivação da extrema esquerda não é uma questão social específica, mas o desejo de uma mudança ampla e radical na estrutura. No Brasil, esse ano, teve aí uma invasão de uma igreja por um vereador. De qual partido? Problema, né? Também, se for pegar aí as falas desses personagens aí, vocês vão ver. Tem um aí que o vidinho que está rodando aí já tem algum tempo, né? Que é preciso acabar com a não sei o que moralista católica, né? Vocês ouviram? A ilusão moralista católica. Tá aí. E vai ser candidato a presidente da República. E um tanto de católico vai votar. Por quê? Porque às vezes talvez ou não consegue entender o que está dizendo, ou não tem acesso à informação, porque a Globo não mostra isso e a televisão não mostra isso. Então, vamos seguindo, né? O comunismo é particularmente nocivo, já que priva a pessoa humana de sua dignidade. Os direitos naturais são negados ao indivíduo para serem atribuídos à coletividade. Direito da Carta, né, dos Direitos Humanos das Nações Unidas. A vida é um direito, não é? E meu corpo, minhas regras, é o quê? Olha o problema. Então, tira os direitos básicos para poder atribuir à coletividade. Porque meus corpos, minhas regras não é sobre uma pessoa, é sobre o coletivo. Direito à propriedade. Em São Paulo,
nesse tempo de pandemia, eu acho que eles andaram fechando a força lá, alguns comércios, na marra. Aqui em Formosa não fizeram isso não, fizeram? Na marra, ou entraram, né? Na marra. E a propriedade privada? E a propriedade privada? Não tem. Tudo é do coletivo. Tudo é do coletivo. E vários direitos naturais, né? É a coletividade que legisla em matérias de matrimônio e família. Quem veio primeiro? O Estado ou a família? A família. A família veio antes do Estado. E o Estado tem autoridade para dizer o que é família? Se ele veio depois, é a família que pode dizer o que é o Estado. Mas o Estado não pode dizer o que é a família, porque a família é anterior. Então, os problemas: o matrimônio e a família são apenas uma instituição civil e artificial. Hoje, mais ainda, porque antigamente o casamento civil casava e não separava. Depois, já permitiu o divórcio. Hoje pode casar homem com homem, mulher com mulher, 2 homens, 3 mulheres com homem, já casou em São Paulo. E daqui um dia a pessoa vai poder casar com um cachorrinho de estimação? Vocês acham que não? Já. Depende. Matrimônio e família depende da vontade dos indivíduos ou da coletividade. Tem uma página no Facebook chamada Mães Incestuosas. Vocês já viram? Eu vi. Horrível. Mas tem projeto de lei na Câmara para poder aprovar aí. Só que isso não é mostrado na mídia. A difusão do comunismo foi possível, e aí entra o problema, né? Graças à propaganda diabólica dos filhos das trevas e à conspiração do silêncio, orquestrada pela imprensa não católica. Silêncio devido, em parte, às diversas forças ocultas, já há muito lutam por destruir a ordem social cristã. Então, isso aqui ainda é palavra do Papa, na Divino Redemptoris, de 1937. Vamos lá. Em 1991, o Papa João Paulo II publicou a Centésimos Anos, que é um documento que recorda a Rerum Novarum, 100 anos da Rerum Novarum, em comemoração pelo centenário da Rerum Novarum. Esta nova encíclica reafirmava o ensinamento, segundo o qual a raiz do totalitarismo moderno. Estou precisando de água. Alguém pega uma água, por favor. Encontra-se na negação da dignidade transcendental da pessoa humana. O socialismo considera cada homem simplesmente como um elemento e uma molécula do organismo social, de tal modo que o bem do indivíduo aparece totalmente subordinado ao funcionamento do mecanismo econômico social. Luta de classes em sentido marxista e militarismo tem, portanto, a mesma raiz: o ateísmo e o desprezo da pessoa humana, que fazem prevalecer o princípio da força sobre o da razão e do direito. Vocês já viram como é que é a manifestação do povo da esquerda? Queima pneu, depedra patrimônio, e não é muita gente não, é pouca gente, e faz uma bagaceira, né? Uma bagaceira. Por quê? Porque está no germe, na essência deles, o enfrentamento, a guerra, a destruição. E o Papa já falava isso. Como sabiamente notou,
cardeal americano, né? Fulton Sheen. O comunismo pretende enaltecer o impossível. Ele quer criar uma irmandade entre os homens, prescindindo da paternidade divina. Uma palavra, um texto, né, do Fulton Sheen. Tem um livro dele, se vocês quiserem ler depois. O Comunismo e a Consciência do Ocidente, é o livro. Ele vai dizer: o capitalismo disse que o fim econômico é o principal fim do homem. O comunismo diz que o fim econômico é o único fim do homem. O capitalismo muitas vezes pagou ao operário salário tão baixo que este não podia possuir casa própria. O comunismo paga um salário ainda mais baixo e nega ao operário o direito de possuir sua casa. Você lembra do programa Mais Médicos? Lá em Damianópolis tem uma cubana, ela está lá tentando fazer o reconhecimento, a convalidação do curso dela, né? Que veio para o Brasil. Se Cuba fosse tão boa, ela teria voltado, não teria não? Mas não voltou, está no Brasil e quer ficar aqui, não quer ir embora. O capitalismo desenvolveu o egoísmo individual. O comunismo gera o egoísmo coletivo. O capitalismo concentrou a riqueza nas mãos de alguns. O comunismo concentra a riqueza nas mãos do partido. O capitalismo, até certo ponto, controlou o contrato de salário, controlando a maioria dos empregos. O comunismo elimina o contrato de salário, controlando todos os empregos. Nele há um só patrão, o partido. E se recusar a trabalhar para esse patrão, perdereis o direito de comer. Pois na Rússia não há caridade, na China também não há caridade. Nenhum país comunista há caridade. O comunismo é o capitalismo enlouquecido. E um comunista é um capitalista que tem ganância no coração, mas não tem dinheiro no bolso. Fulton Sheen. Comunismo, ópio do povo. George Orwell conhecia bem os erros e trapaças socialistas. Adaptando-lhe o mantra em sua obra A Revolução dos Bichos, dizia: todos os animais são iguais. Não é isso que os comunistas falam? Todo mundo é igual, né? Não existe diferença biológica, não existe diferença nenhuma. Homem e mulher é igual, criança e adulto é igual, por isso que pai não pode educar filho, né? É igual, todo mundo é igual. Só que, dizia George Orwell, todos os animais são iguais. E no entanto, como dirá o porco, a certa altura da história, alguns animais são mais iguais do que os outros. Por exemplo, fala aí desses grandes homens e magnatas, né? Que investem para poder fazer o controle de natalidade nos países. Mas vai ver as famílias deles. Vai ver se eles vivem aquilo que eles investem para poder e gastam, né? Para colocar nos outros países. Não. Por quê? Porque para eles, tudo. Para o restante, nada. A sua verdadeira face, uma hora ou outra, acaba sendo descoberta. É um duplo pensar do partido. E como são estranhamente atuais o pensar criminoso e a patrulha ideológica, que já está lá no livro de George Orwell, de 1984, no ambiente politicamente correto, que se respira nas universidades norte-americanas, nas universidades brasileiras e nas nossas cidades, e em tantos governos pelo mundo. O muro de Berlim veio abaixo, na época de João Paulo II, né? Que foi um dos que trabalhou para isso também. Mas o comunismo, ou o marxismo cultural, está forte como nunca. Como nunca. O padre Paulo Ricardo, ele tem vários artigos, vários vídeos e aulas, né, a respeito. Ele tem uma série chamada Marxismo Cultural. São 6 vídeos, né, 6 aulas,
que vai mostrar como o comunismo está aí hoje, presente como nunca. Então, o Leviatã, que nós falávamos lá no início, que era a serpente que se transformou num animal maior, continua furioso. Só que ele já foi superado. Mas está aí. As vanguardas progressistas da esquerda são os herdeiros ideológicos do socialismo e do comunismo do século XX. Eles fazem avançar a revolução ao adotarem os erros da Rússia e atacarem a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade individual e a livre expressão, o casamento e a família tradicional, a liberdade de consciência e a liberdade de culto. Talvez não haja agora mesmo um império do mal, um único estado totalitário. O que há, isso sim, é um totalitarismo das inteligências, a pressão imperiosa exercida pelas mídias sociais, pela educação, pelos governos e sistemas judiciais. Então está aí o nosso mundo. Falei de todos os papas, dos últimos, né? Está faltando dois. Os dois últimos papas, Bento XVI e Francisco. Bento XVI, ele viveu na época do nazismo. Vocês sabem qual é o nome do partido de Hitler? É NZ, Nacional Socialista. Nacional Socialista, o partido de Hitler. O nazismo, ele é inspirado também no socialismo, só que ele tem uma outra vertente muito mais ampla, né? Mas ele é inspirado no socialismo. Então, o Papa Bento XVI, isso aqui é um artigo lá do site do Padre Paulo Ricardo, né? O Papa Bento XVI, ele desmascarou, né, o erro principal do socialismo. Qual é o erro principal do socialismo ou do marxismo? É o materialismo econômico. Então, a ideologia socialista parece ter resistido intacta ao colapso da experiência comunista na Rússia, mas ainda continua tendo problema. Por quê? Porque a visão deles é equivocada. Pensa, na China, o comunismo está lá. Não era para estar todo mundo bem de vida? Não era? Era. E Marx pensava isso. Só que Marx esqueceu uma coisa, que o ser humano é ser humano. Não adianta mudar a estrutura externa e o ser humano vai ficar bom. Porque o problema, a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Onde o socialismo foi implantado, aqueles que estavam no poder pegaram tudo para si. Tudo para si. E esmagaram o resto da população. O fato lá da Ucrânia, que foi falado aí da fome, foi uma experiência socialista. Porque a Rússia precisava alimentar seu povo. E a Ucrânia era o celeiro. Só que estava faltando alimento. Por quê? Porque se não tem incentivo para produzir, quem é que vai produzir? Vai produzir? Não vai produzir. Então o que eles fizeram? Pegavam toda a comida da Ucrânia e levavam para a Rússia. Enquanto os ucranianos faziam o quê? Passavam fome. Só que, se os ucranianos todos morressem de fome, quem é que ia produzir comida para a Rússia? É um problema. Então Bento XVI, ele vai dizer justamente isso. Devemos esperar, afinal, que a nossa salvação venha de Deus e não de alguma transformação material, porque o socialismo prega uma transformação material e o paraíso se estabelece. Onde o socialismo foi implantado, não se vê transformação do homem, porque a transformação do homem vem de Deus, não de forças materiais. O Papa Bento XVI, ele teve na Alemanha, meu horário ainda está aí no ponto, ele teve na Alemanha, e o que ele disse na Alemanha, né? Ele viveu terrivelmente ali, a Europa sofreu muito, né? Com a experiência tanto do nazismo quanto do comunismo. A Alemanha foi dividida entre a parte capitalista e a parte socialista. Depois do nazismo, a Alemanha não teve paz. A Rússia entrou e tomou grande parte. Então, ele vai dizer, né,
onde disse que o nazismo, lá nessa entrevista, e o comunismo tiveram para o cristianismo o mesmo efeito que uma chuva ácida, e que suas consequências, sobretudo no plano intelectual e religioso, ainda são percebidas. Veja, a gente olha hoje e você vê bispo, com todo respeito, né, aos bispos, mas defendendo árvore, enquanto está acontecendo aborto para tudo quanto é lado, todo lado. Você vê padre, né, fechando igreja com medo de vírus, e não atendendo o povo que precisa confessar. E vê um tanto de coisa dessas aberrações, de cristãos que têm medo de vírus, mas não tem medo do inferno. Essa chuva ácida que o Papa Bento XVI fala aqui, é justamente que aconteceu no sentimento religioso, na nossa vivência religiosa. Nós não temos mais noção, a sociedade cristã em si, ou os cristãos não têm mais noção de céu. Tem muitos padres, bispos que não acreditam no céu e nem no inferno. Não acreditam, infelizmente. E eu estou falando dos padres e bispos, mas para poder falar do povo, né? Se tem padre e bispo que não acredita, vocês imaginam a gente sentado no banco dessa igreja e de todas as igrejas. Imagina uma pessoa que vem para a igreja e depois vive uma vida contrária lá fora. Ela acredita no inferno? Uma pessoa que vem para a igreja e depois vive uma relação adúltera deve achar que o inferno não existe. Um problema. E é o que tem, que é o chamado, não mais um ateísmo militante, né? Mas é um ateísmo prático. Então tem um tanto de gente que diz que tem fé, mas vive como se não tivesse fé. Esse é o resultado da chuva ácida que o Papa Bento XVI falou lá na Alemanha, né? O Papa assegurou que os habitantes da República Democrática da Alemanha tiveram de suportar uma ditadura negra, o nazismo, e uma ditadura vermelha, o comunismo, que para a fé cristã tiveram aí um efeito como a chuva ácida. Muitas consequências tardias deste tempo ainda não foram assimiladas, e nós ainda estamos aí, né? Não só na Alemanha, mas no mundo inteiro e também no Brasil, né? Estamos ainda assimilando os problemas disso, né? Sobretudo no âmbito intelectual e religioso. A maioria das pessoas, ele falava lá da Alemanha, ainda vive distante da fé em Cristo e da igreja, acrescentou ele. E essa percepção dele da Alemanha, nós conseguimos perceber aqui no Brasil, aqui em Formosa, aqui na paróquia São Sebastião, em todos os lugares, lá na paróquia também, em todos os lugares. Papa Francisco, as pessoas tendem a querer equiparar os papas e acompanhar o Papa pela televisão, né? E quer ter conhecimento do Papa pela TV. Por exemplo, o Papa Francisco, ele não agrada os tradicionalistas, pelos que vê na TV. Ele não agrada os progressistas. Não agrada, nenhum nem outro. Então pensa, em 2016, ele deu uma entrevista para um escritor ateu, um jornalista ateu, Eugênio Scalfari, que é um trabalhado lá. Ele escutou o Papa, né? E aqui tem algumas citações. Depois ele escreveu outra coisa que ele imaginou que o Papa disse, e a maioria das pessoas comprou o que ele disse, não o que o Papa disse. Aí o Papa foi explicar, né? Aqui a entrevista. Então ele perguntou ao Papa se ele pensa em uma sociedade de tipo marxista, se está na cabeça do Papa Francisco. O Papa Francisco respondeu: no máximo podemos dizer que são os comunistas
que pensam como os cristãos. Cristo falou de uma sociedade onde quem decide são os pobres, os fracos, os excluídos. Não são os demagogos, nem os barrabás, mas o povo, os pobres, tenham ou não fé no Deus transcendente. São eles que devemos ajudar a obter a igualdade e a liberdade. Então pensa, se o Papa pensa a sociedade do ponto de vista marxista, aí ele vai dizer, não, talvez sejam os marxistas que pensam a sociedade, né, no sentido cristão, porque o cristianismo já fala dos pobres há muito tempo. Há muito tempo. Como que a Europa desenvolveu? Se não foi em volta dos mosteiros que produzia e alimentava as pessoas que ali chegavam? A igreja, ela tem um papel no desenvolvimento dos povos, de modo especial no cuidado com os carentes marginalizados, que é fenomenal. Aqui em Formosa, hoje a prefeitura tem creche para todo quanto é lado, né? Mas teve uma época aqui que só tinha creche da igreja, não é? Tinha uma aqui, tinha uma lá, que o Padre Humberto tomava conta. Teve época que só a igreja tinha escola. Brasília foi construída do nada. Do nada. Como foi o projeto? Vocês podem ver lá, né? Na L2, sempre tem uma igreja e uma escola. Sempre tem. Igreja e escola. Você vai passando na L2, sobretudo, tem igreja e escola. Por quê? Porque quem construiu lá usou a força da igreja para poder povoar ali. Porque como você ia trazer escola? O Estado não tem condição de enfiar um tanto de escola lá. Não tinha, né? Então, foi oferecendo espaço para as congregações. E a igreja ajudou no desenvolvimento intelectual aí da sociedade de Brasília. E no decorrer dos séculos foi a igreja que mantinha as escolas, as creches, os hospitais, os asilos, os orfanatos, tudo isso foi a igreja. Antes do comunismo, antes do socialismo pregar, a igreja já tinha, e muito tempo. Então, quando o socialismo, o marxismo prega hoje, né, a defesa dos pobres, não somos nós cristãos que pensamos como eles, né? É eles que roubaram aquilo que é nosso. E é sério, né? A gente não pode falar muitas vezes, né, de justiça social, porque parece na cabeça das pessoas que a gente é de esquerda. Falar de justiça social. Mas pensa, Jesus disse: estive com fome, estive com sede, estive nu, e estive preso. Isso é evangelho. Só que, como a esquerda roubou isso para eles, parece que todo mundo que defende essas bandeiras é o quê? Socialista. Em 2014, então antes de 2016, em uma entrevista, ele já dizia, o Papa Francisco: eu só posso dizer que os comunistas têm roubado a nossa bandeira. A bandeira dos pobres é cristã. A pobreza está no centro do Evangelho. Os pobres estão no centro do Evangelho. Disse o Papa, citando o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E aí ele segue: os comunistas dizem que tudo isto é comunismo. Claro, 20 anos ou 20 séculos depois, eles dizem que tudo isso é comunismo. 20 séculos depois, aí é fácil, né? No mesmo ano, em um discurso aos movimentos sociais, reivindicando o direito fundamental à terra, teto e trabalho para todos, o Papa comentou: é estranho, mas se falo disto para alguns, o Papa é comunista. Não se compreende que o amor pelos pobres está no centro do Evangelho. Terra, casa e trabalho, aquilo pelo que lutais, são direitos sagrados. Exigiu não é estranho, é doutrina social da igreja. Doutrina social da igreja. Aquilo que sobra na sua mesa, falta na mesa do
pobre. Aquilo que sobra no seu guarda-roupa pertence ao que não tem. Isso é doutrina da igreja. Então, ele continua: para mim, o coração do evangelho é dos pobres. 2 meses atrás, ouvi alguém dizendo: este Papa é comunista. Não, esta é uma bandeira do evangelho, não do comunismo, do evangelho. Mas a pobreza sem ideologia. Esse é o detalhe. Pobreza sem ideologia. Em 2013, em um encontro no Rio de Janeiro, com os bispos do Conselho Episcopal Latino-Americano, Francisco enunciou algumas formas de ideologização do Evangelho, que ele vê aparecerem na América Latina. Nós temos isso, já fizeram uma aula sobre teologia da libertação, né? A primeira a que se referiu foi o reducionismo socializante. É uma ideologia. É a ideologização mais fácil de descobrir. Em alguns momentos foi muito forte. Trata-se de uma pretensão interpretativa com base em uma hermenêutica de acordo com as ciências sociais. Engloba os campos mais variados, desde o liberalismo de mercado até as categorias marxistas. A teologia da libertação é uma interpretação do evangelho do ponto de vista social e político, com bandeiras marxistas. Então o jornalista questionou lá no final, né? Se o incentivo do Papa aos movimentos sociais comportaria o uso de armas. Francisco deixou claro que guerra e armas ficam de fora, e se algum sangue é derramado, é dos cristãos martirizados, em quase todo o mundo. Então, olha as falas. Só que na televisão, eu acho que o microfone é comunista, deixa eu falar. Então, se for acompanhar pela televisão, ou se for pelo comentário comum, a gente tem uma noção que o Papa atual destoa dos demais papas. Mas ele tem crítica ferrenha ao comunismo, ao socialismo. Então, tem algum papa aqui que vocês viram que está defendendo o socialismo? Comunismo? Então, a pergunta: é possível católico ser comunista? Não. Não pode ser comunista. Quais são os herdeiros ideológicos do comunismo hoje? Nós falamos aí no decorrer. São os partidos? Pode um católico ser de partido de esquerda? Apoiar, votar de partido de esquerda? Agora entra um problema. No Brasil, qual partido que não é de esquerda? Vocês já viram falar da Brasil Paralelo? Vocês já assistiram lá o documentário? O Teatro das Tesouras? O Teatro da Tesoura está aí, claro, né? O do PSDB juntando com o do PT agora, para candidato a presidente e vice. Está aí. Teatro das Tesouras. 2 partidos que têm uma oposição suposta, que brigam entre si, para poder sempre ter um partido de esquerda no poder. Sempre tem um partido de esquerda no poder. O PSC eu já mostrei na bandeira, né? No nome já está lá, social cristão. E assim entra. Então, o marxismo cultural, só uma indicação, né? Vocês não vão ver ninguém dizendo hoje que é comunista, viu? Não vão ver. A palavra comunismo eles rechaçam, né? Eles não dizem. Não vão dizer que tem um projeto socialista. Vocês só vão dizer, vendo eles, defender as minorias, né? Que o socialismo da época da Rússia, que era da luta do proletariado, hoje é chamado socialismo identitário, que aí tem as várias identidades. E hoje deu um salto maior, que está aí no ecossocialismo. Católicos e esquerda, não dá, né? Então um católico não pode ser comunista, mas um católico também não pode ser esquerdista, que está na mesma. Então o comunismo, a igreja tinha
ainda tinha, ainda tem, né? Não sei se foi revogada, né? A pena de excomunhão, né? Para quem aderisse ao comunismo, né? As ideias. Tá bom, que a esquerda hoje não carrega tudo aquilo lá, mas no mínimo é inconveniente, né? Para não dizer a gravidade que é, no mínimo inconveniente, um católico defender bandeira de esquerda, no mínimo. Então, o que eu preparei aí é isso, né? Tem um tanto mais de conteúdo, mas o que eu indico para vocês é estudar. Como eu disse, uma pessoa só é comunista hoje, se não, e todo comunista é preguiçoso. Todo comunista é preguiçoso, porque não estuda. Isso aqui é artigo, é matéria de jornal, a fonte minha foi Gazeta do Povo, Padre Paulo Ricardo, as encíclicas, né, que foram citadas, até a Wikipédia. Eu não confio muito na Wikipédia, não, porque ela é meio socialista, mas tem algumas informações que tem lá que ajudam. Wikipédia. É isso, é só estudar. Então, procurem, né? Conhecer aí os papas. Se vocês anotaram aí as encíclicas, procurem ler as encíclicas, né? De modo especial a Rerum Novarum, que é o coração da doutrina social da igreja, né? Tem o compêndio de doutrina social, que é um calhamaço desse tamanho. Ou tem o Wilcat, né? Que é mais afável, né? Mas procurem sentar, porque nós temos que tomar de novo a bandeira que é nossa. Então o católico não pode ser comunista, mas um católico também não pode ser tão tonto de não defender aquilo que eles supostamente defendem. Nós defendemos por amor, eles defendem por ambição, desejo de poder, de dominação. Então vamos estudar e vamos defender, né, a bandeira católica para tomar de volta o nosso lugar nas universidades, nas mídias, na família, em tudo quanto é lugar. Amém? Amém.